Meu Deus e meu Pai, graças eu te dou nesse dia 7 de julho de 2025. O Senhor Deus desceu dos céus e veio morar em cada coração. Por isso, meu Pai, nós praticamos sempre o amor e o perdão. Temos mansidão, domínio próprio, temos o fruto do amor, em virtude que o Senhor, Pai, nos trouxe o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos libertou, Pai, dos maus caminhos que nós andávamos, como as ovelhas desgarradas sem pastor. Mas só que o nosso pastor é o Senhor, é o nosso provedor, é o nosso amor, é o Cristo que chegou em cada coração e ficou para morar, porque aqui onde nós estamos é a tua casa, aqui o Senhor mora, porque aqui é o reino de Deus, onde aqui temos o amor, temos o perdão, temos a mansidão, o domínio próprio, e praticamos, ó Pai, o bem, sem olhar a quem, seja de qual for a religião, mas o amor do Senhor tem que estar plantado aqui no meu coração. Por isso, a graça do Evangelho foi revelado, não para todos, mas para muitos, como a sua palavra diz, através do apóstolo Paulo, a quem o Senhor revelou a graça do Evangelho, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Eu te agradeço por esse dia. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Então, amado irmão, aqui está a vida de Jesus no primeiro século. Porque pastores, apóstolos, padres, mestres, que dizem ser, mas engana, porque não leu, não entendeu e não recebeu de Deus a revelação. 1 João 3,8, para que se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. O corpo de carne morreu na cruz, Romanos 6,3. Em diante, ali ficou o velho homem, para que você entenda aqui, que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. João 25. Já aconteceu, porque João, ele foi o último profeta, porque ali perdurou a lei e os profetas. Mateus capítulo 11, versículo 12 em diante, e Lucas 16. Então, vindo aqui para Mateus, onde aqui a tribulação estava acontecendo, e Jesus disse, vou derrubar o templo em um dia. E o templo foi derrubado. Em 70 AD, a graça estabelecida, você aqui nesse amanhecer recebe o poder do Evangelho dentro de você. Aqui está Mateus 24, versículo 29. A vinda do Filho do Homem veio lá. Quem ficou de vir? O Filho do Homem. Hoje, quem é que está no teu coração? O Cristo que citou. Por isso, Romanos 7,4. Daqui a pouco eu vou ler e você vai entender que temos que servir o outro, aquele que veio depois da morte de cruz, para recebermos revelação e o Evangelho de Cristo Jesus, que é o Espírito Santo em nós hoje. Então aqui está, 24 de Mateus 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, em seguida a tribulação daqueles dias. Passaram pela tribulação, estavam passando, né? E hoje aqui as pessoas continuam na tribulação, porque estão esperando isso aqui acontecer. Mas aconteceu aqui no primeiro século, estamos no século 21. Estão enganando, estão se enriquecendo, estão levando o dinheiro do povo dentro da congregação, que não tem o amor de Deus, não tem o perdão, porque a fé não é de todos. Aqui está, 24, 29 de Mateus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Tudo lá na cruz e depois a queda do templo, né? Por isso Jesus foi e voltou e mostrou uma marcada com cravo, né, para Tomé, 20 de João 26. Ali é a segunda vinda dele. Então ficou ali 40 dias, 40 noites e apareceu para muitos, para poder mostrar o feito da cruz. Hoje aparece aqui, aonde? Na tua mãe, no teu pai, no teu irmão, no teu vizinho, para que você possa enxergar ele em espírito e verdade, e lá dentro dele tem o Espírito Santo. Porque se não tiver, não compete a nós julgar. Apenas temos que amar e perdoar e dizer, você é uma abençoada de Deus, você é mais que vencedor. Então aqui,
Logo em seguida, a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará mais a claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então é o Filho do Homem. Não é o Jesus Cristo que citou, esse citou. O Jesus foi na cruz com o corpo dele, mas o Cristo, que é o Espírito Santo, passou pela cruz e trouxe para nós um novo corpo, que hoje nos orienta aqui e nos faz entender o Evangelho de poder, com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os céus escolhidos, os 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Então aconteceu lá. Então quando Paulo menciona, lá em Hebreus 10, 36 a 39, o justo viverá por fé. E lá está, aquele que vem virá e não tardará. Então já tinha vindo para Paulo, no caminho de Damasco, os 6, 18 de Atos, ele falou, Paulo, você é para mim. Mas quem falou? Foi o Nazareno ou foi o citado? O citado que falou para Paulo, que aqui está, Romanos, capítulo 7, versículo 1 em diante. Então os pastores hoje, que dizem ser pastores aí, há séculos, estão ricos porque recebem dízimo como dinheiro, e dízimo nunca foi dinheiro, tá? Tá lá em Joel capítulo 4, Joel capítulo 1, versículo 4 em diante ali, o capítulo 4 em diante ali, os gafanhotos vinham e faziam uma festa, livro de Joel, tá? E 14, 22 de Deuteronômio está ali, a plantação que eles escolhiam lá, o alimento que levava à igreja famosa de Jerusalém, onde o templo lá estava de pé. E os levitas precisavam se alimentar, porque eles não trabalhavam. Hoje o pastor aqui não quer trabalhar, quer comer de graça a tuas custas. Então, não, temos que fazê-los trabalhar, para entender que ali, Malaquias, capítulo 3, do 6 em diante, ninguém nunca roubou a Deus. Por quê? Eles lá tinham uma sentença contra eles. Então, o que Deus fez? Abriu as janelas dos céus e a chuva desceu para molhar a plantação lá no primeiro século. Então ninguém nunca roubou a Deus, só que hoje o pastor rouba a igreja. Você está numa igreja gloriosa, formosa, não tem defeito, ele coloca defeito em você para poder tirar o seu dinheiro. Não. Malaquias 3, versículo 6 em diante, você vai ler no 10 e no 11, que ele abriu as janelas dos céus e derramou chuva sobre as plantações para que levassem lá. E Mateus 23 está ali. Eles davam o dízimo de quê? Da hortelã, do cominho, mas não perdoava. Eles eram hipócritas, raça de víbora, por quê? Louvava a Deus, cantava, Dizia, Deus, eu te amo, mas o coração longe de mim. Está lá escrito, Mateus capítulo 15 em diante, Então, tudo isso aqui está registrado na Bíblia, para que você possa entender Romanos 7:1, a analogia do casamento. Então, nós casamos com Deus. Quando você está no Nazareno, que morreu, e está ressuscitado, você está com 2 senhores. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então morreu Jesus. O Cristo veio com o Espírito Santo, casou com a igreja, fez de você mais que vencedor, propriedade dele, e você hoje honra o pacto da graça de Deus, onde ele mudou o primeiro pacto e trouxe o segundo, porque ele removeu a primeira aliança e trouxe a segunda, onde estabeleceu a graça e o evangelho no teu coração, o amor e o perdão. Então, de sorte que será considerada adúltera. Se você estiver com Nazaré e queria ser salvo pela graça, pelo ressuscitado, você já adulterou, você já blasfemou contra o Espírito Santo, que está dentro de você, ele já veio. De sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morreu o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Aqui está o 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste,
relativamente à lei. A lei acabou, de Moisés morreu, 10, 1 ao 4 de Romanos, o fim da lei é Cristo, para a justiça do que crê. Aquele que crê já foi justificado pela fé, Romanos 5:1, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, aquele que citou, a saber, aquele que citou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Por quê? Quando vivíamos segundo a carne, hoje vivemos segundo o Espírito. Por quê? Por isso que não tem Santa Ceia, não tem batismo nas águas, não tem dízimo como dinheiro, não tem que guardar o sábado, não tem que buscar ninguém no monte. Por quê? Está dentro do teu coração. Então o teu coração, por dentro do teu coração, você não tem problema, ele tirou o teu problema. O que você planta aqui, você colhe, mas só que ele te ama em espírito e em verdade. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em real. Então, pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Então, o mundo secular me matou. Eu morri para as paixões do mundo, como as pessoas que torcem com o futebol, eles são doentes, mas só que eu tenho saúde hoje. Eu torci pelo Botafogo com a paixão predominante da minha vida. Isso acabou comigo, ajudou a acabar comigo. Por quê? Eu não entendia a lei e não entendia a graça. Eu passei pela lei e vim para a graça, para poder saber que hoje tenho saúde, eu tenho amor, eu tenho pessoa no meu coração, porque eu larguei esse focar no mundo secular ou no religioso, para focar aqui na palavra, em espírito e verdade. Membro, a vida frutificarem para a morte, seja, agora da cruz para cá, com o resultado do nosso coração, porém libertado da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Estávamos sujeitos à lei, agora não, estamos na graça, no Evangelho. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A letra mata, o espírito vivifica. Por isso que a carne ela morre, o espírito vai para Deus. Por quê? Eclesiastes 12:7. Ali está, o espírito volta para Deus e o corpo de carne biológico desce ao pó. Eclesiastes 1:4 diz o quê? Eclesiastes 1:4 ou 4:1, né? Está lá escrito. Geração vai, geração vem, a terra continua, não acaba. Então aqui você está onde? Vem de Deus. Plantado, edificado, consagrado e iluminado pela palavra do Pai no teu coração. Esse amor e esse perdão. Acordar de madrugada, focado na palavra de Deus, revelando toda a verdade, Cristo me deu. Você que não deve ter dúvida, deve acreditar, a volta de Jesus já aconteceu, temos que perdoar. Nós que cremos, estamos aqui no reino de Deus. Hoje esse milagre que estava escondido apareceu. O próprio Deus, e hoje somos a igreja que Deus escolheu. Nós não sabemos como tudo isso aconteceu. Glória. Não sabemos como tudo isso aconteceu. Por quê? Somos aqui o milagre de Deus. Nós que cremos estamos aqui no reino de Deus. Hoje esse milagre que estava escondido apareceu. É o próprio Deus. Ele falou aos judeus: não vos deixarei órfão, voltei para vós outros. Ele voltou no primeiro século e aqui trouxe o Espírito Santo para você e para mim, porque ele fora ortogado. Romanos 5:5. E dos ondeados foi derramado em toda a carne. Mas nem todos recebem. Por quê? Não tem revelação, não tem amor, não tem perdão, não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem paciência, não tem longanimidade. E não ama o seu próximo como a ti mesmo. Porque Deus falou: me ame primeiro e depois o meu próximo. Mateus 22,
34, 39. Então, fazendo isso, você completou toda a lei dos profetas. Por isso que ali acabou. Ali em João Batista, ali ficou. Da cruz para frente, temos que pregar um grande e verdadeiro amor aos corações daqueles que necessitam de amar e perdoar. E receber Deus aqui, receber Deus no coração, o amor e o perdão. Amém. Glória a Deus por essa palavra.